Salve galera, estamos iniciando aqui mais um Sindicast, é o podcast do trabalhador da Copasa, da Copanor, ou seja, do saneamento. E hoje nós temos aqui um grande convidado, né, Lucas? Enorme convidado. A gente até apelidou de nosso malvado favorito. Vamos bater um bate-papo aqui, sabe com quem? Olha! O Clóvis! O Clóvis aceitou esse convite. Clóvis, que a gente já teve assim diversas batalhas na Copasa, né, Clóvis? Foram muitas mesmo, muitas. E as batalhas que a gente teve, eu acho que me fez crescer também, né? Me fez aprender, me fez pesquisar, me fez conhecer a fundo o outro lado da discussão também. Clóvis, se apresente, vamos bater um papo aqui agora, vamos discutir aqui qualquer assunto que você quiser também, não só o que a gente quer. Bom demais estar aqui, eu acho que a gente ter recebido esse convite, agradeço demais. Só mostra que, apesar dos pesares, apesar dos grandes embates, a gente, no fim, conseguiu deixar uma porta aberta, a gente conseguiu construir uma relação. E eu acho que, no fim, ficou claro que a gente não tinha nenhuma intenção, nunca teve, eu posso falar pelo Carlos Eduardo, por mim, de ir contra a companhia ou ir contra os empregados da companhia. Tínhamos um olhar claro da onde queríamos levar a companhia. E às vezes ficávamos em lados opostos porque sempre entendi o papel do Sindágua ali na defesa da companhia, na defesa dos empregos, dos empregados. Mas nós tínhamos uma missão. E às vezes sabia que isso criava arestas, que criava tensões, mas que bom que a gente conseguiu, no fim, estar aqui. Porque é isso que fica, né? São as histórias, são as construções, são as relações que você leva ao fim da vida. Vou fazer quase um ano fora de Belo Horizonte, recebeu um convite para estar aqui, incrível. Clóvis, eu não sei se você tem noção do que a gente vai falar aqui agora. Você, eu acho que foi o único chefe de gabinete que conseguiu ter essa visibilidade que você teve. Eu tenho 17 anos de Copasa, Milton tem 27. Nunca apareceu até hoje um chefe de gabinete que tivesse mais visibilidade do que o próprio presidente. E na gestão sua, né, eu não sei o que Carlos Eduardo falava com você, a autonomia que ele te dava, parecia que o presidente era o Clóvis, né? Jamais. Todas as vezes, né? Você pode falar que jamais, mas a percepção que a gente tinha era essa. Como que explica assim a sua passagem na Copasa, essa autonomia que você tinha, sabe? Essa relação que você tinha com o Carlos Eduardo, ou talvez com o governo Zema? Então, vamos lá. Com o governo Zema em si, nenhuma. Aliás, tô até te cortando aqui, mas para começar, como você chegou na Copasa? E a trajetória que você fez antes de chegar na Copasa? Bom, deixa eu contar um pouquinho do Clóvis, que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem. O Clóvis é jornalista de formação. Eu trabalhei sempre na parte trabalhei muito pouco como jornalista em si, trabalhei muito como assessor, da parte de comunicação empresarial. Trabalhei em algumas das maiores agências de comunicação. E em um dado momento trabalhei no grupo IBMEC, não sei nem se posso ficar fazendo propaganda dos demais aqui, são os clientes que mas trabalhei para grandes empresas, trabalhei em grandes agências e tudo mais. Em um dado momento a minha trajetória me levou a Brasília. E onde eu fui trabalhar muito com comunicação política. Eu trabalhei no Senado Federal, com o senador do Amazonas, depois trabalhei no executivo do governo Dilma, fui assessor do ministro Armando Monteiro, no MIDIC. Depois eu fui para a Apex Brasil, que é um órgão incrível, pude trabalhar com o embaixador Jaguaribe, que foi presidente, foi uma experiência fantástica. E no governo Bolsonaro eu saí, porque eu já estava há muito tempo em Brasília e tem sempre aquelas discussões, você está aqui e tal, e houve uma caça às bruxas. Mas eu saí pelo meu perfil, que eu sou técnico, não tenho relação com nenhum partido político, apesar de ter as minhas preferências. Eu não tenho vinculação, nunca tive vinculação com partido nenhum. E eu fui convidado para virar chefe de gabinete no Ministério da Economia.
Eu era chefe de gabinete de um daqueles vice-ministros, né, que aglutinou uma série de pastas, juntaram várias pastas dentro do Ministério da Economia, né, foi Fazenda, Planejamento, Indústria e tudo mais. E aí eu estava lá, já queria vir para cá, porque à época a minha ex-mulher, hoje ex-mulher, mas a minha esposa à época estava em Belo Horizonte, e eu queria vir para cá, só que não surgia. Nesse meio tempo, um conhecido que conhecia profissionalmente o Carlos Eduardo sabia que ele estava montando um time porque ele tinha sido escolhido para assumir a presidência da Copasa. Eu não o conhecia, nunca tinha estado com ele. E esse meu amigo perguntou, poxa, eu sei que você está querendo ir, esse meu conhecido, ele está montando um time lá, posso passar teu currículo para ele? Porque eu sei que ele está precisando de uma pessoa para ser o chefe da comunicação lá. Então, não sabia nem quem era, qual era a estrutura, cargo. Eu falei, não, pode passar. No primeiro momento, até me recordo, ele não mencionou aonde. Tem um executivo que está assumindo um bom cargo lá, vai precisar de time, está precisando de alguém de imprensa. Eu falei, tá bom. Ele passou o meu currículo, me ligou, ficamos horas no telefone conversando, ele falou, não, tudo bem, já entendi teu perfil, já dá, não sei o que, a conversa foi boa, te dou notícia. Mês depois ele me procurou e falou, olha, eu tenho já uma pessoa para comunicação, que me foi muito bem indicada lá, conhece o pessoal de lá, que é o antigo superintendente, também Carlos Eduardo, né? E ele falou, mas eu vou ter um chefe de gabinete, que eu efetivamente, como uma pessoa que sempre trabalhou no privado, eu não sei o que ele faz. Você vai ser, e eu sei que lá não tem uma área de relações governamentais, apesar de ser uma empresa que lida com 600 contratantes, 600 prefeitos, deputados estaduais, federais, vereadores e senadores e tudo mais, a gente não tem. Então eu queria que você assumisse essa chefia de gabinete e pegasse e estruturasse uma área de relações institucionais. Eu falei, tá bom, vamos lá. E o resto é história. A gente, assim, não o conhecia, não tinha nenhuma relação com ele. E aí, respondendo um pouco, a gente trabalhava muito em sintonia. Ele estava muito focado em olhar e reorganizar as questões das grandes licitações e outros temas da companhia. E os temas que andavam, que resvalavam, que chegavam à presidência, mas que ele, para que ele não perdesse o foco ali no momento, eu ia meio que, obviamente, sempre dando todos os feedbacks, sempre, olha, aconteceu isso, está acontecendo, eu só fiz isso. Só que esse fiz isso, foi depois de um tempo, porque eu sempre disse, está acontecendo isso, vou fazer isso. Não, gostei do seu. Em dado momento, depois você... Assim, quando entramos, os primeiros 4, 5 meses, a gente começou em julho, nós trabalhávamos 12, 13, 14 horas todos os dias. As pessoas vão se conhecendo. É por isso então que você queria que a gente trabalhasse 44 horas por semana? Opa! Não, calma que eu vou falar dos 44. Calma que eu vou falar dos 44. Da onde até o meu olhar. E aí você vai ganhando confiança. Ele foi ganhando confiança nas minhas decisões e tudo mais, e foi permitindo que assim fosse. E o olhar, e o meu olhar, muito, porque quando você fala, por que um chefe nunca teve um chefe de gabinete com essa atuação? É porque eu não me limitei a ser apenas um chefe de gabinete. Eu entrei para também fazer a área de relações institucionais. Não havia estruturado uma área que recebesse demanda de prefeitos, vereadores, deputados, encaminhasse de forma organizada dentro da casa, desse a resposta, fosse ela qual fosse, sim, não, estamos avaliando, de uma forma estruturada. Então, acaba que essa atuação muito junto aos parlamentares foi trazendo um protagonismo. Mas foi porque foi para estruturar efetivamente essa área. Só que eu acabei entrando em outras questões
porque ele foi ganhando confiança nas minhas escolhas, nas minhas decisões e tudo mais, e foi, olha, pô, vamos precisar de alguém para entrar também, preciso de ter alguém ali nas discussões de relações trabalhistas. Bota o Clóvis lá. Questão do comitê Covid, ele virou e falou, não, coordena você o comitê. Eu falei, euzinho? Tá bom, vamos lá. Então, assim, foi ganhando, mas é porque assim, eu sempre estive disponível, eu nunca me vi como um chefe de gabinete. Eu nunca me vi como aquela figura que entra para ali, faz o trivial, pega e sai. Porque eu sei que o chefe de gabinete é um cargo muito voltado para o público. São as empresas públicas, as estruturas públicas têm a figura do chefe de gabinete. Né? Se fosse a Copasa uma empresa 100% privada, sem um controlador do Estado, não existiria a figura ali do chefe de gabinete enquanto superintendente. Seria um assessor especial, seria um Helgov, um superintendente de relações institucionais. Aí são outros. Inclusive, uma das minhas construções com ele era que deixasse de ser chefe de gabinete. Isso era um trabalho que tinham outras pessoas que poderiam fazer, que eu obviamente supervisionaria essa parte de agenda, de documentação e tudo mais, mas com muito mais um olhar de ser um superintendente de relações institucionais. Então, por isso que que eu acabei ali no processo aparecendo muito. Foi uma construção natural, não foi assim, não era para ser. Eu duvido, conhecendo o Carlos Eduardo, que eles quisessem uma figura, alguém que sentasse ali só para ser um chefe de gabinete, que é controlar a agenda, passar, olhar os documentos, ver, acompanhar. Não era esse o meu papel para qual eu fui contratado. Por isso que acabou ganhando esse primeiro-ministro. Essa fama aí. Eu acho que tinha um gabinete lá, né? O gabinete, vou colocar aqui esse nome, né? Gabinete da maldade, entendeu? Gabinete do ódio. Do ódio não, porque eu ia falar do ódio mesmo, né? Eu ia falar do ódio, mas do ódio não vai colar aqui não. É o gabinete da maldade. Aí sentava lá, tô imaginando aqui, né? O Clóvis, o Carlos Eduardo, aí o Carlos Augusto Botrel também, o outro eu não lembro o nome. Financeiro, não, é o financeiro, né? Aí a Chiwanga, sentava a Chiwanga lá, né? Ó, foda esses trabalhadores pra mim. Aí eu imagino... Isso você sabe que não é verdade. Aí eu acho que todo trabalhador pensa bem assim, ó, o Clóvis vai mandar uma mão e fala bem assim, opa, deixa que eu falo, deixa comigo. Não era assim não, Clóvis? Não era não. Na verdade, isso é até uma questão importante, porque é o seguinte, em determinados momentos você toma algumas atitudes, você toma ações, você precisa se posicionar e você precisa de uma instância revisora, vamos chamar assim. E se o Carlos Eduardo estivesse sempre à frente desse, quem poderia eventualmente ser a pessoa a se recorrer? Ao secretário de Estado? Ao governador? Então, em determinados momentos, eu entrei porque se fosse algo que pudesse se rever, ele ia ser a pessoa a rever as decisões. Você teve com ele algumas vezes. Uhum. Sentou lá na sala, discutiu, colocou os pontos. Então, assim, eu acabei entrando muito e ficando muito nessa linha de frente com vocês, porque ele pediu, olha, preciso que você faça essa ponte com o sindicato. Mesmo porque se vocês deixassem externar essa situação, alguma coisa assim, daria um ar de incompetência, né? Não está conseguindo resolver internamente, deixar quem que ia rever os atos ali do os atos, ainda assim, o secretário lá, secretário de governo, secretário de planejamento da época e tudo mais. Assim, sempre foi tudo muito alinhado com o governo. O Carlos Eduardo sempre teve uma linha direta ali com os secretários, que primeiro foi, eu acho, o Manuel Vitor, depois foi o Cássio, e por fim agora o Fernando, que ainda está lá. Sempre teve essa linha direta, essas conversas sempre foram muito alinhadas, essas decisões envolvendo questões dos acordos, sempre assim, o conselho, porque é da índole dele, ele sempre buscou a tomada de decisão pelo lado técnico, por mais que a casa não entenda, os trabalhadores não entendem, e a gente entende isso,
Mas ele sempre se pautou nessas conversas, nessa trajetória pelo lado técnico. Então, E nessa relação sua, chega de Brasília, que tem uma composição completamente diferente de qualquer parte do país, né? Um local muito sui generis, chega na Copasa. O que foi seus primeiros meses de Copasa? engraçado, Nesse né? contexto. Os primeiros meses ali foram bem interessantes, porque como eu sou do Rio de Janeiro, E eu sei como foi a nossa parte. Ai, ai. é... Eu também sei. Se bem Tava que não- lá, né? Tava lá. Não, mas o interessante é que pro meu lado só pegou no fim, né? Teve até morte na porta lá da Dona Morte. Nós vamos trazer essa morte depois aqui. Pode trazer, dar um abraço nela, que eu não tava lá no dia, eu não tava lá. Quando eu soube que ela tava lá, eu tava almoçando, eu falei, vou esperar ela dar uma passeada, depois eu vou pra lá. Tá mostradinha. Não, mas eu vou te defender nesse critério aí, porque nesse quesito aí da morte aí, porque a morte sempre esteve presente lá em todos os outros presidentes. Ela sempre foi presente constante no nosso movimento. Não teve caixão, eu falei assim, será que vai ter um caixão? Se tiver um caixão, bota pelo menos a bandeira do Flamengo. Márcio Nunes, uma vez, ele desafiou a morte. Que ele fez questão de... Nós estávamos no movimento grevista, né? E parar mesmo, e muita gente na porta ali da regional. Ele fez questão de parar o carro lá na rua, descer, para passar no meio dos manifestantes. Mas a gente entendeu aquilo como uma provocação. Mas o que nós fizemos? Nós o escoltamos. Porque aquela hora ele queria tumulto, ele queria que a nossa greve se tornasse legal, que criasse algum problema para entrar a justiça no meio. Aí nós não deixamos ninguém colocar a mão, nós fizemos um cordão de isolamento e levamos ele até lá dentro da regional, você acredita? E a morte estava lá do lado, lá com o negócio para ele lá. Você sabe que num primeiro momento eu até pensei, vou descer lá no meio. Vou deixar o carro que eu estava almoçando lá embaixo, falei, vou deixar o carro aqui, eu vou subir de Uber e vou parar no meio. Eu falei, não, mas é muita provocação. Não precisa disso não. Mas eu tive que, como ninguém me conhecia, e é uma casa que olha muito para ela, de repente chega um forasteiro, um carioca além de tudo. Como assim tem um carioca sentado aqui? Poxa. Eu tive que responder inúmeras vezes assim, mas você veio aqui mesmo? Quem é você? E eu fazia questão, não, eu sou Clóvis, eu era chefe de gabinete no Ministério da Economia, eu fui assessor de ministro, eu fui assessor de senador, eu dava um pouco do meu currículo ali, um resumo, aí as pessoas, entendi, não, ok, então você tá no lugar certo, tá bom. Cara crachá. Não, pelo amor de Deus, me questionar ali. Mas, assim, foi uma jornada incrível, assim, uma experiência incrível, poder conhecer. Eu brinco hoje no Rio, eu falo assim, talvez muitos dos mineiros que eu conheço não conhecem o tanto de Minas que eu conheci. De Belo Horizonte é Pai Pedro, né, Cláudio? Como era aquela lá, depois de Uberlândia, lá na pontinha que eu fui fazer. Frutal, Extrema. Não, Não, Frutal. Extrema é cá embaixo. Iturama. Eu fui a Iturama, eu fui de Iturama a Pai Pedro, fomos a Janaúba, não, fomos a Januária, fui lá embaixo Você a não foi de Extrema. Salinas, né? Você não foi de Salinas, né? Não cheguei a Salinas. Você não foi na metrópole, Não, não não conheceu cheguei nada. a Salinas. Mas eu rodei, eu conheci as mais diferentes Minas Gerais, que talvez boa parte da população de Minas Gerais não conheça, porque eu conheci de um tudo. É verdade. Assim, incrível, incrível. E foi assim uma experiência super enriquecedora, tanto profissional para minha carreira, hoje para esses diferentes olhares que você precisa ter, como pessoal mesmo. Você vê a gente assim poder ver, e aí foi uma coisa que eu já falei, inclusive várias vezes para você, e nós tínhamos muito claro, Carlos Eduardo tinha isso muito claro, o quanto esse trabalhador lá da ponta, especialmente dos menores sistemas, o quanto eles dão a vida e quanto eles vestem a camisa da Copasa. E hoje a recompensa para isso, Clóvis, é demissão, infelizmente, viu? Mas não vamos comentar isso aqui agora. O Lucas perguntou como que foi, né, os seus primeiros dias na Copasa e tal, mas eu não sei como que foi os seus primeiros dias.
Mas eu sei como que foi os nossos primeiros dias com você chegando na Copasa. Clóvis, tem algumas passagens que a gente teve juntos, né, na companhia, nós reunimos várias vezes, inclusive algumas delas fora da companhia, para ver se a gente conseguia chegar num consenso, né? Ver se conseguia fechar um acordo, abrir portas, porque estava muito tumultuado ali na companhia, e era ruim para a empresa e ruim para a gente, porque o trabalhador criava expectativa se fechar um acordo coletivo ou não. Então a gente reuniu diversas vezes, fora da companhia. Mas teve uma passagem que eu queria que você comentasse sobre a primeira proposta de negociação, que a gente sempre fala, né, do governo Zema, mas quem ofereceu foram vocês, foram com possibilidade de perda de conquistas. Uma delas foi o aumento da jornada de trabalho para 44 horas semanal, e você falou que queria comentar sobre aqui. Não, o meu olhar... Explica, Clóvis, pelo amor de Deus, eu vou por que a gente botar... tem que trabalhar 44 horas semanal, Clóvis? Não, eu vou puxar assim, eu tenho pouca, assim, isso nós já vamos remeter já a quatro anos lá atrás. Eu acho que uma das coisas que nortearam e que muito me chamavam, que me chamavam a atenção, a Copasa, ela existe não em função dos empregados dela. Os empregados dela aqui estão para prestar um serviço para a população. Isso para mim é o X da questão. E eu ficava chocado e chamava muita atenção por que a minha agência, seja ela em qualquer lugar, ela abre de 8 às 5. Então o trabalhador que está lá, que tem um problema, que precisa pedir uma religação, que precisava refazer uma reclamação qualquer, ele teria que então pedir licença no trabalho dele para ir na loja da Copasa, porque a loja da Copasa só abria de 8 às 5. Por que a minha loja não abre? A minha loja não abria de 7 às 19 e no sábado de 8 ao meio-dia. Assim, você precisa de mais 4 horas para abrir, você vai mais 4 horas para abrir ali de 8 ao meio-dia no sábado. Por que eu não posso prestar esse serviço para a população? Não lembro exatamente de onde veio, mas eu lembro que isso era uma coisa que me chamava a atenção, que a gente olhava e que, assim, tivemos várias discussões sobre como fazer isso, mas sempre havia resistência. Não, sempre havia resistência. Uma coisa que a gente, pelo menos assim, eu te admiro muito, né? Pelo fato de você sempre falar a verdade, sabe? Mesmo que seja maldade, ele falava a verdade. Por incrível que pareça, o que você colocou aqui hoje, eu coloquei num podcast que a gente falou hoje na parte da manhã, explicando a pauta da reivindicação. Nós temos aqui na nosso ponto de pauta a manutenção da jornada de trabalho em 40 horas semanais. Eu peguei e lembrei que a Copasa queria aumentar para 44, porque eles entendem e fizeram esse discurso aí. De fato, foi o argumento que vocês nos deram naquele momento lá. Só que o nosso contra-argumento, nossa contra-argumentação é o seguinte, velho. Copasa quer que o cliente, né, tenha a agência aberta lá no sábado, de 7 da manhã às 14 horas. Ok, mas que a gente não pague por isso, né? Porque você reduzir de 44 horas para 40, mas o meu a nossa ponto... avaliação você vai reduzindo o salário também. Então... Mas o meu ponto é o seguinte, a Copasa está aqui pelos empregados, para os empregados ou para os clientes dela, os 11 milhões de clientes dela? Eu tenho que olhar o que é melhor para os clientes. Se em dado momento eu tiver que tomar uma decisão que o empregado aqui se sinta desconfortável porque eu vou prestar um serviço melhor para a população, isso não é um problema. Porque, no fundo, a avaliação da companhia para fora fica melhor. Porque, poxa, agora eu consigo, sem precisar pedir licença para o meu empregador. Porque, assim, para o Clóvis sentado lá na cadeirinha lá atrás, que não batia ponto, que tinha toda a liberdade. Eu preciso ir na loja da CEMIG para... Estou usando a co-irmã aqui para fazer para resolver uma questão. Eu saí e resolvia. Mas isso é uma realidade para todos os empregados? Para todo mundo que é assalariado, CLT, ou mesmo que não seja, que tenha um trabalho informal, ele consegue? Ou será que se eu estendesse, conseguisse atender este profissional que tem uma necessidade com a Copasa, que pudesse ser depois das 18, antes das 8, num sábado? Esse era o olhar. Pois entendeu? Porque essas questões, essa foi uma delas, né, entre as dezenas de pontos controversos que teve com o sindicato, gerando tensões muito grandes, né?
A gente vê gente nessa mesa conversando, na verdade, antes era o oposto. Os canais que a gente tinha eram canais, assim, estritamente diplomáticos, digamos assim, mas com pouco tempo. E você colocava sempre um máximo de argumentos possíveis, esse inclusive, né, um argumento. Não vou fazer juízo de valor do argumento, mas a gente está aqui para olhar o lado dos trabalhadores, a perspectiva dos Claro. trabalhadores. E você estava lá para olhar a perspectiva da Copasa. Em um certo momento, deu para entender muito bem que, se quisesse resolver as questões internas da Copasa, tinha que resolver com você primeiro. Como é que foi esse repasse de responsabilidade? Porque isso foi gradual, né? Chegamos num momento, inclusive, onde quaisquer questões não tinham que resolver questões relativas à Copasa, né? Resolvia e tinha que ser com você. A impressão que deu, na verdade, em muitos trabalhadores, nós particularmente, pelo menos falando por mim, é que tinham coisas difíceis a ser discutidas. Eles empurravam para você discutir aquilo ali. Aí você entrava quase. Sai quase fumaça discutindo aí. eu Mudava acho- até de cor ali. Eu acho que a gente chegou, a gente Entendeu? chegou a discutir. Eu cheguei a colocar isso para vocês em algum momento. Eu acho que hoje, quer dizer, hoje eu não sei porque eu não tô lá, tem um ano e meio, né? Mas quando estive, durante o período que lá estive e para trás, eu acho que também não teve. Falta uma figura de um RT, claro, Relações Trabalhistas. Muita coisa acabou chegando lá porque não havia um RT, uma pessoa que tem um papel de ser claramente empoderado para sentar com vocês, porque não adianta achar que a relação com o sindicato ela vai ser durante o período de negociação salarial. Não. O período de negociação salarial é só o período de negociação salarial. Tem muita coisa que acontece ao longo, assinado, a database hoje é 1º de novembro? 1º de novembro. A partir do dia 2 de novembro até junho do ano seguinte, tem um monte de coisa que vai acontecendo, que vocês vão ter que ir procurando, que vocês vinham me procurar porque faltava, não tinha esta pessoa na casa. Não sei se hoje tem, mas que é aquela pessoa que ia centralizar discussões sobre escalas, discussões sobre outras, que puder, mandatado, empoderado, para ele falar só, essa questão não tem discussão. Se quiserem para a justiça, vai para a justiça. Isso aí não é um problema. Está decidido que vai ser isso. Ou não, isso aqui, deixa que vocês estão querendo, não, ver um carro, porque tem umas áreas e tal, precisa do pessoal que está precisando mais carro, deixa eu ver com a área de logística. Precisava ter uma pessoa mandatada, empoderada para fazer isso, e não tinha. E aí acabava estourando lá. A gente já estava nas discussões das questões trabalhistas, minha porta sempre esteve aberta para qualquer um, inclusive para todos vocês. Quantas vezes o Milton não bateu lá? Vim aqui falar com você rapidinho, pode subir, você não tem problema não. Eu tenho uma pergunta, aliás, 2 perguntas, né, fazer para o Clóvis. Primeiro é o seguinte, você perguntou aí, a database agora é novembro, né? Primeiro, por que vocês fizeram essa sacanagem com nós de mudar a database para novembro, sendo que era 1º de maio? E outra, por que já que você já trabalhou lá na alta administração, você foi lá um empoderado na gestão da Copasa, né, na época do caso Eduardo e tudo mais, por que toda vez que se fala em gerar resultado para o mercado, reduzir custo e tudo mais, pensa logo em cortar alguma coisa do trabalhador e não ajustar mais as contas, despesa, alguma coisa assim, mas sempre é direto no trabalhador. Por que pensava, né? Porque não está lá hoje mais. Né? Trabalhador. Eu estou perguntando por que a gestão pensa, né? Eu posso falar de quando eu estava lá. Quais são, acho que imagino que vocês sabem quais são os 3 principais custos da companhia. Energia elétrica. O segundo qual é? Mão de obra, né? Depois você tem os outros custos diluídos aí nos contratos todos, né? Empreiteiras. O maior custo é energia elétrica. Você vai cortar a energia elétrica? Não, mas tinha jeito de otimizar, né? De muitas coisas. Mas tá bom, vamos lá. O outro é, você tem um custo altíssimo, acho que de materiais. Isso. Você tem como trocar? O custo da folha sempre foi altíssimo. Era onde tinha uma margem. Só que aí, estou falando, é o olhar do Clóvis. O Clóvis não participava dessas discussões. Tá? O Clóvis não participava.
Então eu estou falando o olhar do Clóvis, que eu estou supondo. Essas discussões financeiras e tal, o Clóvis não participava. Apesar de vocês acharem que o Clóvis olhava, tava em tudo, o Clóvis não tava não, tá? Não tava não. E a database do primeiro governo? Nós já fechamos já muito perto de maio. E aí a ideia era ganhar um fôlego e não deixar que isso virasse pauta dentro do processo eleitoral. Foi o que nós imaginamos naquela época. É, a gente foi o que a gente falou, imaginou. tá querendo fugir das negociações do período eleitoral, entendeu? Isso explica porque que ele não me deixou entrar também na negociação quando eu era pré-candidato a deputado também, que ele me colocou pra fora. Tá explicado. Você não era entendeu? presidente, você não tinha que estar ali, ué. Mas eu tava como trabalhador normal, como convidado, entendeu? Ô, Cláudio, vou te contar uma coisa, Cláudio. Contar uma coisa não, eu te contei já, né? Vou contar pra quem tá nos assistindo nesse momento aqui. É gravado, né? Depois o pessoal vai assistir. Você sabe que quando eu era candidato a deputado estadual, eu estava numa festa, né? E aí, num amigo meu e tal, aí eu peguei e chegou um companheiro e falou assim, ó, vamos tomar um copinho de cervejinha aqui e tal? Vou não. Aí chegou outro e falou, toma um copinho de cerveja aqui e tal. Vou não, moço, tô trabalhando e tal, brinco de volta. Um político que Aí não chegou bebe, os né? três, aí chegou os três e falou bem assim, rapaz, tomar só um copinho. Eu falei, não vou, não posso, tô dirigindo e tal. Que é isso? Como que pode um político não tomar um cafezinho na casa do eleitor? Aí eu falei, tomei um primeiro copinho de cerveja, sabe? Tomei um copinho, 2, 3, mas normal, não tomei muitos não. Você acredita que aí todos saíram da festa lá e tal? O único carro que foi parado na Blitz foi o meu? Eu tava licenciado do Cidagua, tava licenciado da Copasa, tava na campanha eleitoral para ir voto para deputado. Aí eu pego e vou lá, bobão aqui, vai lá e sopro o bafômetro. Me colocou no camburão, mas no candidato a deputado, me colocou no camburão lá dentro. Condicionado geladinho lá, viu? Gostoso demais. Aí de lá me manda lá pro hospital. Aí do hospital pra delegacia, quer dizer, lá pra quartel. Lá não tinha plantão na delegacia, pega e me manda lá pra Taiobeiras. Aí isso aconteceu 5 horas da tarde. Eu saí de lá 3 horas da manhã. Enfim, o que eu tô querendo dizer? Eu comentei com o Clóvis isso um dia, né, Clóvis? Eu falei, bem, seu Clóvis, aconteceu isso assim, assado. Se fosse com você, se eu soubesse, Clóvis, eu ia te fuder. E o que eu falei, pra você? Não, falei, qual coisa a resposta? Eu jamais usaria isso contra você. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Não, mas uma coisa é uma coisa. Outra Mas, coisa você colocou mas... Não Eu lembro. ia fazer de tudo pra você saber. Não, é óbvio. Imagina se eu nem... Tô sabendo. Eu tô sabendo. Eu queria dizer só que eu estou sabendo. Mas não, assim... E eu entendo ali, acontece, você tá ali no processo dos seus eleitores e tal, a coisa aconteceu. Péssimo. Mas acho que seria muito baixo. Tenho certeza, assim, mesmo que eu tivesse num dos meus piores dias, Torpeza, né? o Carlos Eduardo ia chegar e ia virar assim, você tá maluco? Não, para. Você tá maluco. Quero ver umas 3 ali só, mas Mas tem pelo amor muito de isso, Deus. porque, Não. na verdade, assim, o trabalhador não tem noção dos bastidores que acabam rolando nessas coisas, né? E acaba que a informação é um grande ativo. Você sabe de uma coisa ali por trás, é igual você disse. Pode ser que você não vai usar ela, mas é interessante que o outro saiba que você sabe. Sem dúvida porque, alguma. no final das contas, tinha muito isso, né? De saber alguma informação mais estratégica ali, que ia virar um ativo em negociação. E aí eu queria perguntar para você, inclusive, Clóvis, isso, né? Que a gente passando por alguns momentos assim. Teve vários momentos, de cabeça assim, era dos mais de 10 momentos. Esse momento eleitoral, assim, foi um dos momentos em que a gente viu a coisa ali próxima do conflito bem grande, né? Próxima não, virou um conflito bem grande. Foi quando se licenciou para ser candidato a deputado estadual. que não foi dessa vez, mas vai ser da próxima. Sim, com certeza. E acaba que um belo dia tinha uma mesa de negociação com os diretores, você vai lembrar disso. E aí, de repente, aqui na Copasa, aqui na Regional, o Eduardo, coincidentemente, tinha uma agenda em Belo Horizonte. Aí ele falou, não, vou lá participar dessa negociação. Aí o Clóvis pegou e falou o contrário. Ele não tem que estar aqui porque tem que estar licenciado.
E aí vai jurídico de cá, vai jurídico de lá, vai alguma coisa de cá, vai consultoria de lá, para saber se a presença do Eduardo naquele lugar, né? E você foi bater o pé, foi rígido nesse aspecto, foi flexível. Eu lembro que ele falou assim, aqui não é debate político. Rapaz, A mesa não é uma pauta política. Apesar de todos nós sabemos que ali a mesa, na verdade, tem todo um rito, né? Muito Que sério, envolve tudo Isso. mais, e fala daqui, fala de lá, e se coloca e tudo mais. Não é um lugar político, não é um lugar para pauta política. E eu concordo com isso, viu? Até é bom tocar nesse assunto, porque naquele momento, é bom que a gente esclarecesse esses bastidores também, que naquele momento lá, de fato, eu tinha uma agenda aqui em Belo Horizonte, e coincidentemente tinha a rodada de negociação. Aqui, Eu falei, ué, tô licenciado, vai ser por uma portaria que não tem catraca, eu posso entrar e só assistir. Eu sei que eu não podia falar nada, mas eu ia assistir. Então, de fato, a minha intenção naquele momento lá era só, de fato, assistir. Aí aconteceu aquele cara. Não, mas os os ânimos já estavam ali naquele momento muito exaltados. Verdade. Qual era o meu olhar? Eu não posso deixar que saca um telefone e começa a fazer uma live ali. Eu falei, não. Paga de Cleitinho. Que para um político isso pode acontecer, né? Mas eu não sou Cleitinho, né? Você esqueceu disso, viu? Eu não sou Cleitinho. Falando disso, Clóvis, você que tem uma percepção política muito boa, sem querer comprometer ninguém, todos nós aqui sabemos as nossas opiniões, o Milton, a sua, a minha, sobre esse deputado, que inclusive é senador, inclusive, que muitas vezes, né, fez um desserviço para a Copasa. O que você achou dessas incursões dele na Copasa? Faz isso com o Clóvis, Lucas, não, eu não tenho problema, não. Eu acho que por conta dos problemas, acho que históricos da companhia, ela se colocou numa posição de sofrer esse tipo de ataque. Dava voto para cá e para lá. Não consigo julgá-lo de dizer. Não faria jamais algo assim, mas eu entendo. Entendo perfeitamente. Faz parte. Tem deputado que me procurava querendo discutir assim, olha, tem uma situação que está aqui, está no limite. Ele fazia da outra forma. O levou a senador. Assim, acho que está claro que foi vitoriosa a história. Então, assim, eu não faria, eu jamais não é o meu modo. Mas, assim, nesse mundo de redes sociais em que vivemos, não consigo dizer se está certo ou errado. Sofreu com muitos políticos lá, Clóvis? Não, sofrer não, eles estão no papel deles. Eles têm um papel muito claro ali, especialmente os deputados estaduais, que são mais próximos dos prefeitos, sem dizer que os federais não sejam, não é isso. Mas eles vivem muito os dramas dos prefeitos. Os prefeitos os cobram muito. Participei de assim, inúmeras reuniões com prefeitos e deputados que vinham trazer pleitos que faziam sentido, mas às vezes tinha como dar uma resposta positiva e muitas vezes não tinha resposta positiva. Assim, aí é o papel também de, olha, nesse momento eu não tenho o que fazer, calma, me dá um tempo. Mas assim, e aí, à frente desse papel de relações institucionais, e aí eu trouxe uma pessoa que hoje ainda está na casa, que é fantástica, que tem um trânsito muito bom, trabalhadora, assim, fantástica. Não tinha anteriormente, né? Não tinha, fui montando a área, assim, no fim a área estava estruturada, tinha um monte de gente, tinha advogado, gente da casa, gente de fora, com um olhar de ajudar nesse, porque às vezes eu preciso responder e aí e dar as informações, pegar prazo efetivo, olha, não consigo cumprir, mas os processos estão andando dessa forma, então a partir do dia X eu consigo te dar um cenário melhor de quando começa. Mas assim, eu acho que o papel do deputado está muito claro, especialmente porque é uma casa ainda com que o controlador é o governo do Estado. Sim. Você não tem o que fazer. Sim. Eu também entendo esse papel, Clóvis, e não é a pauta, mas só para comentar
um caso que aconteceu com o Cleitinho, né? Eu também, assim, eu entendo, também respeito o trabalho do deputado, mas eu jamais faria o que o Cleitinho faz, né? Assim, não é a pauta, mas assim, mas eu sempre sonhei para ver Cleitinho fazendo o que ele faz na companhia. Teve uma vez que eu estava saindo aqui de Belo Horizonte, saí de Belo Horizonte, indo para Salinas, né? Porque depois de Montes Claros, aí o trabalhador da Copasa me ligou. Eu estava passando lá no trevo, depois de Montes Claros, no trevinho que liga Montes Claros a Francisco Sá. Ó, Cleitinho tá aqui, viu? Filmando aqui os tubos aqui, os PVs, as conexões aqui da almoxarifada da Copasa. Vem aqui agora. Rapaz, mas eu virei o carro, dei um cavalo de pau, parecendo aquele filme faroeste. Sabe mesmo, bicho? Parecendo Velozes e Furiosos. Quando eu cheguei lá, o Cleitinho tinha acabado de sair. Eu sonhava pegar Cleitinho ali, sabe? Sonhava. Porque o que ele faz, né? Eu acho. Não é bom você comentar sobre, né? Porque eu entendo seu papel na companhia. Mas o que ele faz é muita sacanagem. Ele filmava tubos em almoxarifado, PVs, e falava assim: aqui, ó, a sua tarifa de esgoto, onde é que tá aqui? Tá vendo? Você tá pagando caro pra isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Só tá faltando água e o tanto de tubo aqui. É como se você chegar na farmácia e falar bem assim: ó, o tanto de remédio que tem aqui. A farmácia tem que ter remédio, né? Almoxarifado de Copasa tem que ter tubo mesmo, tem que ter PV, tem que ter conexão. Estranho seria se não tivesse. Estranho seria se não tivesse. Agora, o pessoal, o povo, infelizmente, eles olham como se isso fosse verdade. Porque é muito fácil bater na companhia, né? Por isso que eu jamais faria isso. É muito fácil bater na companhia. Agora, falar a verdade, as coisas que a companhia tem, a qualidade que você tem na companhia, você sabe disso. Pode ter algumas deficiências? Pode, assim como qualquer companhia tem. Mas falar que a Copasa não é uma empresa de qualidade seria no mínimo contar mentira. Ou então desconhecer todas as outras. Não, e sem contar a situação do trabalhador ali, que também era exposto, cara. Hostilizado. A posição dele imponente, né? Quer dizer, impotente, e ainda sendo execrado, exposto daquela forma. Porque tem um olhar, quando você tem o empregado, quando chega uma figura, porque o senador Cleitinho hoje, ele sempre foi, mesmo quando deputado estadual, sempre foi uma figura muito forte, né? Uhum. Então ele já é intimidador por natureza. E ele já chega ali falando, assim, a tendência da pessoa que não está acostumada é se retrair, não consegue nem retrucar, se sente intimidada, não consegue parar e falar, ô, não é verdade, calma, para. Mas então, assim... sempre que eu via isso, assim, sentia muito pelo profissional, pelos profissionais que estavam ali. Agora, assim, eu, né, longe de mim defender a gestão que você participou e essa aqui também. Mas eu me coloco na pele dos gestores que estão na Copasa, porque são indicados pelo governo do estado, é claro, né? Tem um compromisso também com o governo e tem os deputados que são na base do governo, né? Eu fico pensando assim, Milton, mas que conflito que é quando chega um deputado da base e querer fazer confusão na companhia, assim como o Cleitinho, eu acho que se você não estava mais, o Cleitinho chegou e fez o que tentou fazer com o Guilherme. O Guilherme tem que ficar praticamente calado, né? Uhum. Não sei o que aconteceu longe do que saiu de vídeo pra gente, do que vazou. Mas o que vazou é o Cleitinho apontando, você ganha quanto? Eu ganho 81 mil reais por mês. Tá vendo aqui, ó, eu ganho 81 mil reais por mês. Mas antes da filmagem, né? O que ele fez, será? Quais foram as perguntas e quais foram as respostas? Então, assim, eu acho muito conflituoso, sabe? Sim. É nesse sentido que eu perguntei mesmo, porque política, você tem base, você tem aliados, às vezes sempre tem oposição, é óbvio, mas esse lado populista da política tomou conta, de um certo sentido, a ponto das pessoas espalharem explicações muito simples, né, e mentirosas, muitas vezes, para problemas muito complexos, né? Igual esses problemas que, na verdade, você deve ter passado com vários parlamentares, que é da vida cotidiana política. Mas, por um outro contexto, né, a pessoa chega lá para fazer um certo populismo, né? Muito não, barato, porque, né? Olha, eu vou, assim, quando você traz informação, sempre facilita. Eu não consigo falar para gestões passadas, porque eu não sei como as coisas eram tocadas. Mas e aí eu montei uma estrutura justamente para dar este suporte. No início, os prefeitos ligavam reclamando muito, que assim, faltou luz na cidade, falta água. Uhum. E aí, quando a luz volta,
Volta ali, liga, né? Ligou a televisão, pá, acende a casa de volta. E a água não volta. E nós tivemos um processo de explicação, falando, prefeito, olha só, deixa eu explicar. Se faltar luz durante mais de X horas, isso vai fazer com que os tubos, eles sequem talvez por completo. Se quando volta a luz, se voltar a média alta tensão, porque a baixa tensão voltou aqui o 110 na sua casa, mas eventualmente a tensão que eu preciso lá na minha É gradativo, minha- né? na minha Estação. lá na bomba, lá na unidade de produção de água, se ela voltar, eu preciso voltar com essa água de uma forma lenta, porque se eu volto com a carga 100%, eu vou estourando os tubos daqui até o fim da cidade. E isso vai fazer com que, poxa, eventualmente, aquele cidadão que mora numa região com uma topografia um pouco mais complexa, você está no alto de um morro, um bairro um pouco... talvez ele demore um pouco mais. É isso mesmo. E aí os prefeitos foram entendendo. Talvez nunca tivessem tido uma explicação técnica de por que poxa, a luz volta de imediato e a água leva um pouco mais de tempo. Só falava, não, porque tá voltando, a bomba tá entrando, o booster... E nunca ninguém parou e fez de uma forma didática, explicando, olha, se eu fizer isso, isso aqui vai estourar esse ramal, se esse ramal estourar, porque esse tubo aqui, essa tubulação, inclusive, já estão prevendo trocar, ela já é muito antiga, ela vai estourar, isso significa que isso aqui vai ficar sem água durante 6 meses, então a gente tem que voltar de uma forma... Então, assim, havia todo a gente sempre pautou em responder de uma forma mais completa, porque quando tem informação, inclusive o deputado e o prefeito, eles conseguem responder à população que está cobrando deles. Agora sabe qual é o problema, Clóvis? Quando falta luz, de fato, falta água, né? Mas o problema é que a única repercussão que tem é a falta da água. Você liga o jornal todos os dias, falando, tá faltando água em tal lugar, tá faltando não sei o quê. A gente sabe que isso é uma coisa simples, né? Mas quem está sentindo essa falta de água lá dentro da casa, lá, que não tem água para lavar roupa, para fazer comida, é uma coisa muito complexa. Você não vê essa mesma repercussão, está faltando energia elétrica, tem um poste quebrado ali. Até porque a manutenção desse serviço de água é na rua, né? Você vai ver, vai conseguir ver aquele serviço, vai ver aquela água vazando, vai conseguir ver ali um tapume, um cone, uma sinalização. Então dá muita repercussão de mídia e isso aí gera uma repercussão negativa também. Então, de fato, responder isso aí é um trabalho muito grande. Eu entendo, de fato, é muito grande. Um trabalho de comunicação, principalmente. De comunicação. E aqui para nós, o Clóvis, a comunicação da Copasa melhorou bastante. Bastante mesmo. Não sei quando que teve essa melhora, mas ainda é muito ruim. A comunicação da Copasa é muito ruim. Imagina como que era ruim atrás. Né? Então, precisa sim da Copasa ter uma forma de comunicação de tal forma que os prefeitos, os vereadores, os principais interessados tenham mais informações em primeira mão, sabe? Esse canal. Porque a população cobra do vereador, o vereador cobra do prefeito, o prefeito cobra do deputado, o deputado cobra da Copasa, ou quando não faz essa linha direta, sabe? De vereador e prefeito Copasa, prefeito Copasa, deputado Copasa. Que reflete nas concessões, né? Concessões que você enfrentou problemas lá atrás e que elas continuaram durante algum tempo problemática, né? Divinópolis, Patos de Minas, Nova Serrana, Bom Despacho, para falar daquelas mais polêmicas, né? Assim, acho que não é interessante porque eu, além daqui, dessa experiência incrível de ter morado aqui em Minas, eu sou do Rio e eu morei em Brasília também muitos anos. É interessante porque eu nunca... E eu, como jornalista, eu nunca vi, nem em Brasília, nem no Rio, falta d'água acontece. Vocês sabem, quem opera infraestrutura sempre vai estar sofrendo. Acontece. Não é pauta. Nunca foi pauta. Assim, eu não vi lá, tanto da SEDAI, assim, a SEDAI tinha as ineficiências dela, bizarras, mas ok, mas não era assim, você não via rotineiramente ela... O assunto ser aquilo. E nem a CAESB. CAESB, eu tava na dúvida se era SESB, não, é CAESB. Também não, assim,
Também, assim, o Distrito Federal assim, tem uma topografia que facilita muito, né? Então, talvez isso tenha ajudado, mas não lembro. Não era pauta como é aqui, pauta Política, noticiária. a Copasa. É interessante isso. Parte de energia, sim. Aí você tem, assim, a Light sempre foi muito cobrada no Rio de Janeiro e tudo A mais. Enel em São Paulo, inclusive. Para lembrar que é privada. Não, já que estamos tocando esse assunto de privada ou de pública, Clóvis, com sinceridade, vamos fazer um contraponto aqui. Você acha que a Copasa deve ser privatizada ou não? Sem dúvida. Por quê? Não, deixa eu Sem explicar, não dúvida. foi seu ponto. É Sem O lógico. jeito que dúvida. respondeu, exato, sem dúvida. Não, é porque eu tenho um olhar que e eu acho que eu já falei isso muitas vezes para vocês. O que pega é que a Copasa, assim, tem ótimos profissionais, assim. A Copasa é um microcosmos do que é a sociedade. Hoje são quase 10 mil, né? 9.500, estava vendo aí. Redonda para 10 mil. Deve ser o quê? Tá entre os 60, 100, posição de município, tamanho de município aqui. Quantos municípios ela é maior do que aqui em Minas? Nós temos 853 em Minas. Ela com 10 mil, ela deve ser maior que, sei lá, uns 100 municípios aqui. Maior do que 200 e poucos. Então, ela é um microcosmos do que. Então você tem gente fantástica, você tem gente mais ou menos, você tem gente que está super disposta, você tem gente que não está, você tem gente com problemas, você tem gente que não está afim, você tem gente. Então, assim, em questão do profissional, assim, não há o que falar. Especialmente, vocês já me viram falar isso bastante, o pessoal que está lá na ponta. Só que o fato dela ser uma empresa que é do Estado amarra ela nas questões mais emergenciais, para você dar respostas rápidas. É difícil você dar respostas rápidas tendo que fazer licitação, tendo que... Coloquei isso, acho que lá atrás, quando a gente começou a conversar. Quando o marco do saneamento começou a se desenhar, as empresas estaduais tivessem trabalhado como a Petrobras trabalhou, e aí eu não tenho histórico, eu não sei se foi a FUP, qual foi o papel, se eles tiveram, que você, quando quebrou a hegemonia ali do petróleo, criou-se um regime especial de contratação para a Petrobras. Imagina se uma Petrobras precisa fazer uma licitação para contratar uma plataforma daquelas lá. O quão difícil não seria? É óbvio, não é simplesmente sair e fazer assim, não, eu vou contratar ali. Óbvio que tem é uma empresa gigante, imagino que são trocentas instâncias, compliances e tudo mais. Mas hoje, se vocês, setor, empresas públicas, tivessem trabalhado, eu preciso aqui, para obra de engenharia, para compra de material químico e para compra de tubulação, de material aqui, eu preciso de uma rapidez, eu quero um aval ali, um capítulo especial no meu marco que me dê essa possibilidade, talvez essa discussão pouco acontecesse. Talvez o marco tivesse passado e não teria discussões sobre privatizar ou não privatizar. O problema é que no privado, quando você precisa dar a resposta emergencial, você vai lá e corre. Aqui você tem assim, poxa, aí a empreiteira quebra. Aí eu tenho que abrir um processo. Aí nesse meio tempo eu tenho que ver se alguém topa fazer naquele preço que eventualmente o preço já está de fazer, ninguém quer. Aí tá lá. A obra lá, já cortada, o asfalto cortado, a cidade rasgada, prefeito aos prantos, e a gente assim, não, eu estou abrindo outro processo licitatório. Seu argumento é no caso a favor da privatização, é que seria desburocratizado. Exato, você consegue dar resposta. A companhia ela não existe para nós aqui, sim, para vocês que estão hoje aqui, a minha vida já passou, já estou em outra. Ela existe para prestar serviço. Se eu não consigo prestar serviço porque eu sou burocrático, eu vou para a mão de quem não é burocrático. Esse é o meu olhar. Então, agora o contraponto, então. Eu acho que é muito importante no podcast por causa disso, que a gente bate um papo descontraído e aí a gente pode
Ouvir, porque algumas pessoas são a favor da privatização, e ouvir nós porque a gente tinha conta, né? Uhum. Aí cabe o contraponto, né, para as pessoas que depois vão nos assistir e entender esse processo. Eu até concordaria com você, eu entendi porque você é a favor da privatização, e uma das principais coisas é a questão da burocratização do processo. Eu entendi isso. Mas para eu concordar com isso, eu teria que pegar alguns exemplos onde foi privatizado e entender que deu certo, né? Por exemplo, Manaus. Manaus foi privatizado o setor de saneamento, e essa quebra de burocratização não fez com que Manaus se elevasse no ranking nacional em termos de qualidade de saneamento, né? Saindo um pouco do saneamento, Americanas é um bom exemplo aqui agora, onde mostra como que é a questão de uma empresa privada e que também pode ter, que o pessoal gosta de falar gente, mas aí você tá pegando um exemplo para falar mal. A gente pode falar assim... Eu pô, vou excluir Americanas então. Eu vou excluir Americanas então. Vou excluir, sabe por quê? Porque de fato a Americanas hoje está péssima, né? E aí para dar como exemplo, Não, mas é ali... vencer um debate por um exemplo que talvez não caberia, eu concordo com você, sabe? Mas a gente pega, por exemplo, aqui, sem sair do Brasil, sabe? Sem sair do Brasil mesmo. Analisando o cenário nacional em termos de saneamento, né? O SNIS, né? Discutindo várias vezes sobre isso, eu sempre coloco esses dados, que hoje mudou para Sinisa. O Brasil tem um déficit de saneamento, sim, né? Isso aí a gente vê nos jornais, passa na Record, no SBT, na Globo, no Fantástico, existe esse déficit de saneamento. Mas quando a gente fala do déficit de saneamento, esse déficit não é aqui em Minas Gerais. Não é em Minas Gerais. Existe sim, né, as metas do Marco Legal de Saneamento, que devem ser cumpridas até dezembro de 2033, 90% de esgoto, 99% de água. Mas na área de atuação da Copasa, a Copasa já cumpre essas metas do Marco Legal de Saneamento. Quando a gente faz essa mesma comparação em locais onde as empresas privadas estão atuando, a gente não consegue ver esse atendimento, né? Até porque, sem entrar naquela questão ideológica de que o privado quer lucro e tal, PPD, mas simplesmente fazendo comparações, sabe? Pega Ouro Preto, né? Sem sair de Minas Gerais, hein? Pega Ouro Preto, lá nunca foi Copasa, lá era um departamento municipal, nem sei porque a Copasa não quis entrar na concorrência lá, mas aí entregou a concessão para a Saneouro, né? Com a empresa coreana, né? Coreana, GSM. E hoje a população sofre, né? Não vejo a população fazer um discurso de tal forma que hoje aqui foi privatizado, então eu acho que todas as companhias devem ser privatizadas. Eu entendo, né, o que você falou, mas eu acho que isso não funciona na prática, né? A gente não consegue ver isso na prática, porque essa desburocratização eu vou te dar um outro licitação, a gente não consegue ver um resultado positivo na questão do saneamento. Te dar um outro Só argumento. fazer um Claro, não, acho que é importante isso para quem está, inclusive quem está ouvindo. Isso. Não sei quantos contratos hoje tem a Copasa. E são contratos que vão vencendo. Estão vencendo. Todo ano deve ter aí uma quantidade X de contratos que estão vencendo. E que não vão poder ser renovados. A não ser que haja um movimento que eu particularmente acho difícil, de se mudar o que foi aprovado, inclusive por este Congresso. Com algumas alterações, mas é este Congresso que está lá, na legislatura passada, né? Sim. Isso. Tivesse sido vendida, todas as concessões tinham sido renovadas por mais 30 anos, né? Se tivesse sido vendido. Se tivesse sido vendida a Copasa como um todo. Todas tinham sido renovadas. As concessões tinham sido renovadas. Você teria uma Copasa por mais 30 anos. Sim, agora claro. O que vai fazer? Todo ano você tem ali algum contratos vencendo. Você vai fazer o que com esses contratos? Tá. Em algum momento eles vão ser licitados. Não, hoje, conforme manda o Marco Legal de Saneamento, a Lei 14.026, não existe mais possibilidade de fazer renovação com licença de licitação. Isso aí está apaziguado. Mas tem muita possibilidade, tem toda a possibilidade de fazer repactuação de contrato, não sei o termo qual for, repactuação, aditivo ou renovação, de um contrato que ainda está em vigência. Eu estou afirmando isso porque aconteceu lá em Patos de Minas, o prefeito da base do governo, o Falcão, onde lá também tem uma deputada que é da base do governo, tentou tirar a Copasa com processo de caducidade do contrato, não conseguiu, entrou na justiça e tal, perdeu nas vias judiciais, depois entrou com aquele outro instrumento, que é o instrumento de encampação, e no meio da discussão da encampação, no meio do processo, teve que negociar com a companhia, e isso ocasionou uma redução de 15% de tarifa, né? Nós estamos falando da empresa pública. E ainda uma outorga de 40 milhões para o município. Então, tem possibilidade sim. Agora,
Eu concordo. Mas você não trabalha com prazo. Eu não posso renovar mais prazo. Não, sim, pode sim. Pode sim, pode sim. Pode sim, viu? Mas eu concordo que não tem essa possibilidade quando já está vencido. Aí eu concordo, sabe? Porque o marco legal impede de fazer isso mesmo. Mas depois você pesquisa, tem possibilidade sim de estender o prazo, conforme os investimentos e tal, tem possibilidade sim. Tem algumas questões Inclusive, interessantes. desculpa, Lucas, inclusive, depois de Patos de Minas, todos os outros municípios grandes vão procurar a Copasa. E eu acho que eles vão ter uma grande complicação com relação a isso. Vai mesmo. Né? Já fez negociação com o Patos de Minas, daqui a pouco, imagina, o prefeito de Belo Horizonte vai procurar a Copasa, a prefeita de Contagem procura a Copasa, o de Betim procura, o de Divinópolis procura, aí vem o de Montes Claros procura. Imagina se todos procurarem a Copasa e pedir, não, também quero 15% de redução de tarifa. Aí eu acho que a Copasa vai ter um colapso financeiro, mas não é uma discussão nossa aqui também, mas tem essa possibilidade, viu, Cláudio? Aí você chama o Carlos Augusto para ele sentar aqui. Aí eu vou chamar o Carlos Augusto para sentar aqui. São questões interessantes, porque os argumentos a favor da privatização vêm de escolas igual essas, né? Você tem alguma certa um pensamento mais liberal econômico, né, Clóvis? Então, esse argumento da desburocratização foi um argumento que o pessoal da London School of Economics começou a ver a diferença de uma gestão pública para a gestão privada. Eles viram que em alguns segmentos a gestão pública seria mais eficiente, inclusive segmentos de monopólio natural. Coincidentemente, inclusive, tem um caso da Thames Water, que é uma companhia de Londres, né, de saneamento, onde infelizmente teve um catastrofismo de gestão lá, onde essa companhia vai ter que ser nacionalizada, porque os custos ficaram tão elevados que contas de água que anualmente era 120, 140 libras no máximo, em média, passaram a ficar 440 libras em média. Ou seja, foi feito um adicional de 300 libras a mais. E depois foi descobrir lá, por questões de compliance, né? Tem um pouco a ver com as casas americanas, porque a Copasa e a Americanas está no mercado novo. Você tem uma série de dispositivos ali, mas que não impeça, mesmo na verdade, por esse modelo gestacional, né, com conselhos e tudo mais, que a administração, na verdade, possa ser ruim, né? Então, por esse argumento da burocracia, a Thames Water é um exemplo, né? A companhia de Berlim também, né? A Weisser, também é outro exemplo que a gestão não estava sendo tão bem conduzida. A Thames, inclusive, chegou a ser lastreada, os fundos da companhia, em paraísos fiscais, né? Foi feito um mecanismo bastante sofisticado lá, que a gestão privada, na verdade, foi muito ruim. A Enel em São Paulo, a Enel é um exemplo desse, né? Que pós-privatizada há muito tempo atrás, na verdade, ela não consegue ofertar. Agora todo mundo está falando que a Equatorial é a Enel da água, né? E desse argumento da segurança jurídica também, é os dois lados. Porque você tem um argumento da segurança jurídica que você ainda tem uma discussão pós-14020, pós-decretos, na verdade, né? Porque a lei é muito recente, toda é muito você recente. mudou muita coisa, né? E muita coisa ainda judicializada, né? Como é o caso Sem da Paraíba. julgado. Sem julgado. Então você cria uma insegurança jurídica. Até que se tenha um transitado em julgado para essas questões, Isso. você tem muita insegurança. O caso agora recente da Sabesp, né? Olha quanto, no mínimo ali, dezenas de demandas judiciais, até onde tem listado, no mínimo 70 demandas judiciais, nos mais diversos foros, né? Então, segurança jurídica é um argumento, inclusive, contra as empresas privadas. Porque como o investidor vai investir em alguma coisa, igual a gente viu aquele julgado do STJ com relação, né, à mudança de ativos da CSN, e que aquilo vai impactar em como se vê a privatização do Brasil. Queria, inclusive, assim, porque eu entendo que você, como liberal, vê essa questão da privatização no modelo concorrencial. Queria a perspectiva sua, como o caso da Sabesp pode ser levado a sério, que era uma concorrência de uma companhia só. Assim, eu sou sempre, quando você olha, quando você tem mais de um player buscando e fazendo, para mim esse é o melhor dos mundos. Assim, eu entendo quando você diz que no caso do monopólio natural, que é saneamento. Que é o saneamento, que você não vai ter tudo passando de 30 companhias ali para te oferecer, como é com telefonia e tudo mais, você não tem que fazer, é um monopólio natural. Ainda assim, a burocracia que cerca o público, e esse tem sido, o meu olhar, você ter empresas operacionais amarradas na burocracia que hoje regem a questão pública,
quem perde é só o cidadão. Que ali no frigir dos ovos é quem é o dono disso aqui, né? Porque isso aqui existe para prestar o serviço para ele. Assim, eu concordo com você, com esse final que você falou, sabe? Concordo muito. E por isso que a gente entende que as empresas essenciais, a exemplo saneamento, energia, né? Elas devem estar sob controle do governo, sim, sabe? Porque se não fosse dessa forma, eu acho que dessa forma sim que perderia era o cidadão, sabe? Sem ficar citando exemplos, igual a gente falou, mas aí, assim, as questões ideológicas, elas sim, são... Isso, o nome disso que a gente, quando a gente discute aqui, assim, isso é política. Política, e aí é tristeza pelo Brasil que a gente vem construindo, é sentar, conversar, tentar convergir. Isso é política. Você vai pensar isso, eu penso o meu. Como é que a gente chega no meio termo? A gente vai precisar chegar no meio termo. E hoje não existe meio termo. Tá um lado para cá, tá um lado para lá e ninguém conversa. Aí complica. Mas antes de chegar no meio termo, só para completar meu raciocínio, é que eu já ouvi, sim, não de você agora aqui, mas esses discursos de que tem que acabar com o monopólio, tem que não sei o que, não é esse debate aqui agora, sabe? Mas o governo Zema fazia isso. Eu acho que ele fazia por falta de conhecimento. A Copasa está em vários municípios, tem que acabar com esse monopólio e tal, mas sempre foi possível o privado assumir o saneamento. Sempre foi possível. Mesmo antes do marco legal saneamento da 1426. Sempre foi possível. Tanto que nós temos aqui alguns municípios, por exemplo, Pará de Minas, a Copasa perdeu a concessão lá antes de 2020, foi 2015. Então isso sempre foi possível. A Copasa, falando aqui de Minas Gerais, a Copasa ela está nos municípios onde os municípios quiserem que ela estivesse lá dentro. Porque a titularidade do saneamento é do município. Aí, em algum determinado momento da história do município, ele escolheu fazer um contrato com a Copasa. Mas assim, enfim. Então foi escolhido o melhor modelo de saneamento para aquela ocasião. A discussão, eu acho que hoje, no momento que a gente está discutindo a questão do saneamento hoje, por causa do marco legal saneamento, as alterações da 11.445 e outras leis que foram alteradas que compõem o marco legal saneamento, será que esse modelo ainda funciona? Que eu acho que esse é o debate, sabe? Na nossa avaliação, sim. Na sua não. E aí voltando... respeita isso. Óbvio. Sabe? E aí voltando, quando você me pergunta do modelo por que vender, eu vou te deixar uma outra provocação que entre nós já fizemos isso, já tivemos essa conversa, mas eu imagino e espero que muita gente veja e entenda. Vai ver muito. E que entenda quando lá atrás tomávamos e olhávamos, e o Carlos Eduardo tinha ali claramente um olhar para a companhia, que é o seguinte: tudo bem, passou o marco, tá tudo muito lindo. Vamos criar um cenário hipotético. Se todos os municípios grandes resolverem que não querem mais a Copasa, eu não quero mais. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Pouso Alegre, Divinópolis, Patos, todos eles não querem. E daqui, quando vencer, num universo aí de mais, 20 anos, vencer, o que fica para a Copasa? Acabou o subsídio cruzado. A Copasa deu a resposta à sua pergunta com a negociação de Patos de Minas. Sabe o que a Copasa vai fazer agora, Clóvis? Ela vai, não que eu concorde, que eu sou a favor do subsídio cruzado. Mas a Copasa hoje ela trabalha como um privado, exatamente como um privado. Ela vai tratar em termos de fazer a cobrança das tarifas conforme a realidade do município e não da companhia. Da mesma forma que ela negociou com o redutor de tarifa em Patos de Minas, ela vai entrar, e isso vai acontecer, não sou a favor, mas vai acontecer, nos municípios pequenos com a tarifa maior. É assim que o privado trabalha, infelizmente, entendeu? Mudança regulatória, né? Porque você tinha uma mudança regulatória estadual. Aí é uma questão regulatória. Se o regulador entender que podem ter tarifas diferenciadas para cada um. No caso de Pará de Minas, inclusive. Faz parte. Teve essa mudança regulatória no caso de Pará de Minas, inclusive. Saíram da Arsai. Inicialmente, uma tabela partindo ali de desconto próximo a esse 10%, 12%. E que hoje, devido às questões de mudança de matriz de risco, que no custo regulatório se inclui tudo, matriz de risco, né? Essas imponderáveis que naquele momento não estavam presentes, mas você tem que ter uma previsibilidade normativa para isso.
a população mais vulnerável lá está pagando 85% a mais na conta d'água. Em geral, agora, em vez de ter um desconto que era menor, está a 15%, 16% maior a conta d'água, devido à mudança da matriz de risco que os contratos de empresa privada têm que ter. Porque quem corre risco no capital tem que ser remunerado pelo risco. Sim. O problema é a população ser remunerada por um risco, na verdade, de um monopólio natural que vai ter que ser prestado de qualquer jeito. Aquele serviço tem que ser prestado de qualquer jeito, né? Assim como lá em Berlim foi remunicipalizado, Londres está sendo discussão sobre nacionalização, Alagoas, Manaus, Sanetins, inclusive é um dos cases, na verdade, que a gente tem de discussão sobre mudança para o Estado novamente, né? Em outros locais onde você vê você compara a privatização com o avanço nos índices de universalização, eles, na verdade, são relativizados. Porque tem uma mudança, inclusive, que está em curso da 14026, que quando veio o discurso do marco do saneamento, muita gente falou, não, precisa ainda de universalizar. E vamos ter que colocar um marco aqui para fixar até 2033, para ter completado pelo menos um ciclo de universalização. As empresas privadas, né, conjuntamente com a Bicom, já estão fazendo um lobby para falar o seguinte, olha, até 2033 não dá. E aí eu tenho uma tese, né, foi até fruto de um artigo meu, foi que inicialmente os números eram muito inflados. 700 bilhões para cá, você vai lembrar disso. Você gestor executivo, você lembra disso. 700 bilhões para cá, 500 bilhões para cá, ou seja, eram números, na verdade, em que você via que era para promover uma atratividade do setor. Só que você pensava no seguinte, poxa, essas variáveis são tão sensíveis, porque quem aplica em saneamento privado hoje são fundos americanos, né? Como a gente vive falando, BlackRock, um fundo canadense de pensão, e que se muda meia vírgula nos juros americanos, vai ser mais atrativo ir para lá. Que foi um desses cases aqui que a gente tem, por exemplo, né, nessa questão da mudança do saneamento. Ou seja, o saneamento nessa gestão privada, como se trata de muitos cruzamentos de fundos, acabam que eles são muito sensíveis a esse longo prazo da aplicação. Eu acho que a Copasa trabalha num modelo interessante, né, como empresa mista, porque ela consegue pegar fundos privados de pensão e que são longo prazistas. Você vai ver, por exemplo, são fundos que aplicam a 25, a 30, a 35 anos, que é exatamente aquele ciclo de contrato. Aí você permite uma segurança melhor do investimento, uma segurança melhor, né, para quem, inclusive, vai executar, porque enterrar cano é caro, né? E no final das contas, quem arca com isso é uma população que muitas vezes vai pagar uma conta, uma composição de conta ali, que nela tem incluso dividendos, que nela tem incluso todo esse risco de capital, né? Por isso eu faço uma defesa do saneamento público. Claro, não defendo privatização do saneamento jamais, porque nos cases você acaba sempre percebendo ali, sabe? Quando tem um paper ali de alguém que vai buscar alguma coisa mais adentrada sobre privatizações, que os índices não melhoram. A população mais vulnerável sempre acaba pagando uma conta maior e, em geral, a população paga uma conta mais cara por um serviço que não é tão bem prestado, né? Que é um serviço que, na verdade, fica mais ou menos ali O prestado. exemplo que eu posso dar é no Rio de Janeiro. Depois que a SEDAI foi fatiada e vendida, Baía de Guanabara já tem praia com água própria para banho, a ilha de Paquetá tá própria para banho, voltou a ter um monte de tartaruga na Baía de Guanabara, que era impensável. Pô, Porque a SEDAI nunca fez mas investimento. Paris está assim também Tem agora, uma estão parte limpando lá da para as nunca Olimpíadas. viu? Não. Mas vamos lá. Clóvis, eu acho que esse debate de privatização, a gente ficaria com ele aqui, eu acho que o dia inteiro, né? Vamos mudar um pouco essa página e mudar de assunto, para a gente descontrair um pouco também, né? Das histórias do passado. Até porque depois aqui nós vamos tomar uma cervejinha, não vamos? Opa, sempre. Não Eu só tô aqui pela cerveja. Uma- não pode ter Só aqui tem no água podcast, aqui. né? Uma só? Não. Pô, cara. Eu não sei se você observou na hora que eu abri aqui o nosso podcast, eu fiz questão de não te apresentar formalmente. Quem é o Clóvis? Eu falei, o Clóvis! Sabe por quê? Porque todo mundo da Copasa te conhece. E uma das passagens que você teve com a gente, pelos quais o pessoal da Copasa te conhece, e é difícil, você sabe, né, Milton? O pessoal da Copasa decorar o rosto das pessoas. Isso. Então, assim, Clóvis é uma pessoa Por isso que eu faz- mudei. Tirei Mudou, cabelo, né? já dava pra Uma crescer. mascarada de óculos escuros, tá vendo? Ó, uma das passagens foi essa aqui, Clóvis. Eu queria que você assistisse e comentasse sobre essa passagem aqui, ó.
a folha de pagamento da empresa. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu Eu voltar queria aqui. entregar aqui de uma forma simbólica para o Volta deputado aqui. estadual Betão o meu Aqui contra-cheque. do início. Recordar é viver, viu, Clóvis? Recordar e viver, isso mesmo. É do início. Isso. Pode. 17/11/2020. Além de todas as obrigações legais, deputado, Olha aí, ó, que tinha cabelo ainda. funcionários, há ainda um conjunto generoso de benefícios que não Continua achando. nas demais empresas. E a Copasa, em todas as reuniões que a gente teve, 8, 9, 10, 11, 12, 20, é o mesmo discurso. É como se o trabalhador da Copasa ganhasse demais e que esse ganho demais pesasse a folha de pagamento da empresa. Eu queria entregar aqui de uma forma simbólica para o deputado estadual Betão o meu contra-cheque. Betão, esse é o meu contra-cheque. Todos esses benefícios citados pela empresa, através do Clóvis, foram frutos de negociações passadas, onde os trabalhadores deixaram de ter reajustes em virtude de alguns benefícios, e que hoje é chamado de conjunto generoso. Vai então óculos! Me dá seu óculos aqui agora! Daqui. Eu não tinha visto isso aqui, não? Não, tinha não! Ah, não, pelo amor de Deus. Tu, 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 tu. Maravilhoso. Você não tinha visto? Não, tinha Mentira, não, mentira. tinha não. Essa montagem tinha não. Nós fizemos isso aqui naquela época. Não, mas não chegou pra mim, não. Clóvis, todo trabalhador da Copasa te conhece. Já te conhecia. Mas aquela audiência pública ficou marcada. Sabe o pessoal falando comigo quando eu cheguei? E o contra-cheque? Quer comentar o que é Não, eu acho que foi um momento dentre outros fantásticos dessa jornada incrível de 3 anos e meio, e que aqui eu aproveito e faço um agradecimento ao Guilherme, que o cargo de chefe de gabinete é um cargo de extrema confiança, e assim que ele substituiu o Carlos Eduardo, ele poderia ter rapidamente me substituído e ainda me permitiu ter uma jornada com ele ali. Então deixo o meu agradecimento. O Guilherme é um cara incrível, só elogios a ele. Ali a gente estava no auge do acirramento, né, das questões. E aí eu falei, quer saber? Estão reclamando. Eles estão reclamando do que a gente está dando. Deixa eu perguntar para a população do estado de Minas se eles estão a fim de continuar nessa discussão. Porque, assim, Dona Maria e seu João, que pagam a conta, tem que saber, uai. Deixa eles saberem. Vamos jogar. Vocês não querem? Não querem? Como é que era lá o... Aí já era o jagunço, só tô vendo sapo ali. Esse é o próximo. Eles vão comentar as coisas. Tinha morte, tinha isso, tinha aquilo, Teve uma vez só que eu fiquei chateado que ficaram me chamando de... Não vou repetir os nomes aqui não, lá na portaria. Lá em cima do carro. Eu falei, pô, aí não precisa baixar o nível, gente, calma. Nossa, d'água? Não teve. Eu falei, não sei se foi pra Porque você. quando o microfone fica aberto, né? Controle, entendeu? Não, aí eu falei, não, gente, aí não precisa me xingar assim também não, né? Mas tá bom, ok, eu entendo, tá no jogo. Quem tá na chuva é pra se queimar, né? Então tá bom. Mas foi isso, ali eu falei, bom, vamos ver, deixa ver, deixa arder. A Copasa tinha toda uma diretoria, mas a única pessoa que apanhava era o Clóvis. Diretoria, conselho, entendeu? Conselho, Presidente. governo, entendeu? Clube gerencial. Mas aí quem apanhava era o Clóvis, não tinha jeito não. Agora o Clóvis, ó, assim, sinceramente, cara, Ele estava assumindo ali o papel de chefe de gabinete e sparring, né? É quase isso, né? eu acho que ele não ganhava como chefe de gabinete. Eu acho que ele ganhava o salário de chefe de gabinete, de relações institucionais, ainda de uma pasta de diretoria, ainda, sabe? Como fazia sonho tudo, meu. Ele ganhava uma cesta generosa de benefícios. Uma cesta generosa de benefícios. Gente, eu tô no privado hoje e eu ganho benefícios incríveis
E ainda assim abaixo do que eu ganhava aqui, E com um gente. salário maior do que da Copa. Mas Então, enfim, vamos pra frente, né? não, Assim, quero eu ver. coloquei só para passar passagem mesmo pra gente lembrar do que aconteceu sem ficar entrando no Não, mérito que foi discutido naquele momento. não. Tá? E esse informativo que você viu, né? Crazy Frog. Esse sapo. O sapo é esse aqui, ó, do jornalzinho, é esse aqui. Também me deu uma imagem basta. Fantástico. Porra, aí eu já tenho problema, já me acho velho. Aí você bota uma foto dessa toda enrugada. Eu fico, porra, você achando que eu sou um coroa? Você A fazendo- do Malvado era melhor, né? Preferia do Malvado. O Malvado falou- Tinha gente aqui que me Na chamava sala de dele, pra Darth quem Vader. Darth Vader. Darth Vader Darth também. Vader, jagunço, Pra sapo. Pra quem não sabe, né, a gente ia negociar com o Clóvis lá na sala dele lá, aí chegava, tinha um quadro lá grandão do Malvado favorito lá, falei assim, pô, eu olhava pra ele, olhava pro Malvado, olhava pra ele, olhava pro Malvado, falei assim, o que é isso aí, cara? Só faltava ele falar assim comigo assim, é isso que me inspira. É, cara. Ai, bom demais. Mas você tem ideia por que a gente chama de malvado favorito, não? Não. Quer explicar? Não, pode ficar à vontade. O Gru? Eu começo. Gru. Gru. Não, a gente fala malvado favorito porque, de fato, aqui. Eu acho que eu falei isso uma vez no triozinho de frente da Copada e tal, e eu usei como eu levei um cacete no dia que eu estava conversando com o Frei, quando eu coloquei a questão do Homem-Aranha. Eu usei o mesmo exemplo. Esse é o episódio pra você contar do É, podcast depois. eu usei o mesmo exemplo. Eu falei que em todas as histórias de quadrinho tem um vilão e um super-herói, né? Aí eu sempre falei, não quero saber quem é vilão, se é nós aqui ou se é a Copasa, mas o importante é que o lado de lá é tão bom quanto a gente, né? Aí a gente fala que você é o malvado favorito por causa disso, porque você foi um bom vilão. Foi. Que bom. Sério mesmo, Que você bom, foi um que bom bom. vilão. Foi. Quando eu falo bom vilão, um vilão ruim mesmo, mas você fazia a gente pensar, entendeu? Você aí disputava a altura, né? Que bom que não conseguiu embandar todas as maldades que vocês queriam. Que bom, né? Então, nesse caso, também a gente tem um mérito da gente, né? É um aspecto que eu acho que a gente tem que levar para a vida. De que existe sempre um outro ser humano do outro lado. Não desumanizar as pessoas, não despersonalizá-las. Tem família, tem filhos. Você tem uma dimensão humana ali. É necessário entender uma perspectiva sua, né, Apesar Clóvis? de todos os ataques, apesar de todas as questões, eu entendia e sempre foi muito claro, a exceção quando tava ali realmente me xingando, que eu falei, pô, gente. Um carro de som na frente do corpo. Mandou um filho disso aqui, alguma coisa assim. Mas eu entendia, faz parte. Faz parte. Ali eu simbolizava eu era o foco da negociação. Assim, precisava bater em alguém, precisava demonizar alguém. Ok, tá bom. Mas é sério, né? É sério. Lidei bem com isso. É sério porque quando o Eduardo fala assim, muitas vezes Eduardo conversando sobre esse período em específico, né? Principalmente com relação ao que a gente está vivendo agora, quando você quer ficar bom de bola, você vai ter que jogar contra o Messi, contra o Ronaldinho, entendeu? Você quer ficar bom no videogame, você tem que jogar um compositor melhor. Quer ficar bom no xadrez, você Joga tem que com arrumar um cara cara bom, bom do outro lado. Sinuca, a mesma coisa. Jogar componente sinuca. mediano não te joga pra cima. Exato. Então, assim, você foi um cara que estrategicamente sempre levou a sério todos os argumentos em que a gente colocava. Mas você respeitava os argumentos. E a gente tinha que quebrar a cabeça aqui do outro lado para saber como é que a gente ia. Muitas vezes, a gente foi muitas vezes na sua sala lá, negociar e tudo mais e tal. E sempre foi um cara que respeitou argumentos sólidos e argumentos sérios, né? E a gente aqui tinha que ficar nesse quebra-cabeça para construir alguma coisa ali, ou para proteger um direito nosso atacado. E isso é uma coisa que eu acho que é igual disso mesmo, né? Quer ficar bom, você tem que jogar contra um cara bom do outro lado ali, porque senão você Mas não vai. Não é só de coisa ruim também que foi a passagem do Clóvis também, não. Né? Assim, enquanto negociação também tinha uma virtude muito grande. É que se a gente, no meio da negociação, ele fala só, eu vou tentar isso aqui e tal,
ele procurava cumprir aquilo que ele falava ali, entendeu? Papo reto. Não saía da raia, não fugia pela tangente, não inventava desculpa, e virava depois, se não desse, não dei, tentei o máximo, não sei o que e tal, consigo isso aqui só, e pronto, não consigo andar mais nisso aqui, vamos caminhar para o outro lado, porque aqui chegou no limite. Então, assim, julgava de forma, em alguns quesitos, assim, transparente com a gente, né? Então, Isso. eu acho que foi produtivo. E o fato, assim, o Clóvis foi uma pessoa na empresa, por causa dos pacotes de maldade que estava para ser implantado e tudo mais, e ele que era o que tinha que mexer com os dedinhos, né, para fazer isso aí, que fez com que a gente pensasse mais, que a gente raciocinasse mais, que a gente criasse novas estratégias e tudo mais. Então, querendo ou não, tudo isso que é uma coisa boa. crescimento, né? Sim. Hoje a votação de vocês têm votação online porque eu questionei vocês. Não, foi bom você ter comentado sobre isso mesmo, porque eu até vou roubar seu discurso, porque é melhor ouvir de mim do que de você esse caso. Né? Na verdade, o Clóvis chegou pra gente na ocasião e falou bem assim, pô, bicho, nós somos em tal lugar, Pai Pedro. Aí chegou o trabalhador e falou bem assim, pô, eu tô querendo votar na pauta do sindicato e eu não consigo votar. Eles falam assembleia em 2, 3, 4, 5, não é 2, 3, 4, 5. Não, eles falaram, eles só tem votação nas unidades acima de 30, 20, eu não sei, não lembro o nome. Isso, velho. E a gente não consegue votar, porque eu não consigo sair daqui, eu queria votar, tem coisa de vocês que eu queria aprovar, mas tem outra não. Ou reprovar. Sim, não, eles queriam se manifestar. E aí eu voltei e falei assim, pô, Eduardo, você tem que arrumar um jeito, porque Eu assim... falei, não vamos conseguir. Foi aí que a gente criou a votação online. Isso. Foi isso mesmo. Foi na época do malvado favorito mesmo. Isso é verdade. Ainda falou do Aí eu falei, problema resolvido. Hoje 100% do trabalhador vota online. Assim, se ele quer ou não, se ele vai ou não participar, isso é liberalidade dele. Agora, ele tem a possibilidade de fazer. E tem, viu? E tem mesmo. A gente conseguiu levantar isso aí. Agora, de lá pra cá, a gente conseguiu evoluir muito a comunicação também. Eu acho que a pandemia ajudou muito, né? Que hoje a gente tem ativo mesmo o Instagram, o Facebook, LinkedIn. Não tem o TikTok ainda, porque ninguém vai fazer o TikTok. Né? Mas temos o podcast, né? Temos os nossos. Temos o aplicativo do Cidágua, sabia? App do Cidágua agora, bonitão. Temos o site, então, assim, temos tudo. Nessa questão assim de acesso, eu acho que o trabalhador não questiona mais, não, sabe? Eu acho assim. Foi o pedido da empresa, assim, naquela época lá, foi o caso do Eduardo que pediu, através de você, né? O Eduardo pediu. Sim, ele saiu e falou assim, preciso que você peça a eles. E a eu gente quero fez. que as pessoas possam, seja para reprovar, seja para aprovar. Não quero, assim, a nossa discussão não é que eles tomem a nosso lado. Eu preciso que eles se sintam parte. Só isso. Um detalhe é que o Clóvis lê o boletim de Sindágua todo dia. Todo boletim Eu que sai, vejo. ele vê. Eu Todo vejo. boletim. Saiu da Copasa, uma Copasa saiu do C. É assim, pô. A história Quando foi a gente entra na boa. Copasa, é assim que funciona. Agora, partindo dos encerramentos, nós já conversamos bastante aqui já. A gente não quer te explorar muito não, sabe? Eu queria só comentar mesmo, assim, agradecer pela sua passagem que teve aqui na Copasa. Eu acho que, claro, a gente, nem tudo que a gente pediu vocês concederam, na verdade, 25% do que a gente pediu que eles concederam, né? Mas a gente exceção, entende, com a a exceção, exceção da pandemia, que eu tive ali, eu tive carta branca do Carlos Eduardo, por ele entender. Eu acho que não lembro de ter tido pleito de vocês que eu não levei, não foi nem pro Carlos Eduardo, porque ele virou e falou assim, escute, se fizer sentido, pode seguir. Porque ele tinha um olhar de... porque ele sabia que a companhia era, naquele momento, a primeira linha de defesa contra a Covid. Todo mundo tinha que ter água. Então a gente precisava que as estações de tratamento de água, de tratamento de esgoto estivessem funcionando. Então ele falou assim, não medirei esforços para que esta linha, estes profissionais tenham a melhor possibilidade, as melhores ferramentas para trabalhar. E vocês me pediam, eu lembro a época, vocês pediam um carro para quem trabalha em unidade para não precisar pegar transporte público, auxílio combustível momentâneo para que o cara fosse no carro dele. O pessoal fica em casa em home office, a empresa Home concedeu. office, Banco negativo, a distribuir. empresa concedeu. Ali o olhar foi
da alta administração de fazer o melhor pelo profissional. Ali, E de fato, essa foi uma exceção mesmo, até porque você não vai conseguir ver um informativo que a gente questiona a empresa na pandemia. Eu te falei isso várias vezes, né? sim. Assim, na pandemia, a gente de fato foi muito parceiro. A gente conseguiu fazer um acordo extraordinário, dando condição do trabalhador ficar em casa. Nós conseguimos colocar garantia de emprego naquele acordo extraordinário, né? Garantindo emprego e renda. Então, assim, foi um acordo de fato, a gente conversou, a Copasa Sim, estava chamando a gente para anunciar essa férias questão coletivas, né? a gente podia ter botado férias coletivas, a gente podia ter botado o pessoal em casa reduzindo o salário, a gente não mexeu em nada. Isso, por causa do acordo que a gente fez. Então, assim, realmente essa foi a exceção mesmo. Então, como eu estava dizendo, a gente entende, né, o outro lado também, mas que a gente não concorda, né? Mas a gente entende. E você teve uma passagem muito boa aqui na Copasa, a gente tivemos muitas batalhas, né, muitos atritos também, mas em nenhum dos atritos que a gente teve, nós nunca saímos assim com inimizade, né, já, o Clóvis e tal, não sei o que, assim, eu discordo de muita coisa que você fazia, eu acho que você também pode discordar de muita que eu fazia também, sabe? Mas o final, o que o Lucas falou aqui, o final tem seres humanos dos dois lados, e eu acho que independente do lado que cada um está ou estava, A gente sempre se respeitou enquanto ser humano, sabia que cada um estava cumprindo um papel. exatamente. É isso. E a gente também queria a mesma coisa para a companhia, o bom para a companhia. Claro, vocês pensando de uma forma que privatizar é bom, e a gente pensando também que manter o Mas sistema público é bom. esse, só para te fazer um parênteses, este é um discurso que, assim, apesar do olhar ser da privatização, nós nunca, naquela época, trabalhamos olhando privatização. Essa era uma decisão, o Carlos Eduardo falou isso N vezes, essa é uma decisão do governo, que eu acho que o Guilherme também tem esse olhar. Sim, já ouvi dele. Quem vai tomar, quem vai fazer é o governo. Não é a companhia. Não é a companhia. Sim. A companhia tem, sim, que prestar um serviço melhor. Quando nós chegamos, havia um gap, sim, gigantesco. Foi se fazendo coisas. Hoje eu efetivamente não consigo estar a par. Tô vendo que vou ganhar um presentinho. Mas, assim, essa decisão de venda não é daqui. Então, assim, apesar de ser indicado por um governador que foi eleito com essa bandeira, não é aqui, não é na gestão aqui, não é na Mar de Espanha 453 que vai se discutir a privatização. Você pode criar as ferramentas para criar sugestões, criar oportunidades e tal, para que facilite as discussões no âmbito do controlador, não é aqui. É isso. Então, assim, só para você ter como lembrança, para ficar Opa. registrado na sua mente, a passagem que você teve aqui, você sempre vai lembrar assim, ó, ele já, daqui Quer ver? Você vai ter coragem de usar. daqui veio o sapo, daqui veio o sapo, daqui veio a Assembleia, um contra-cheque na Assembleia Legislativa, daqui veio vários informativos, veio o carro de som, veio uma morte, para você lembrar. É claro que você não vai usar, né? Você é a favor da Eu vou mandar foto entendeu? para vocês Você usando. tem como lembrança, né? Água da privada não dá para engolir, água da empresa privada não dá para engolir. Eu sei, eu fico olhando. Vai no seu armário lá, vem Obrigado, como porra. lembrança. Isso aqui tem uma... Isso aqui só mostra tudo isso que a gente já conversou, de que, independente dos papéis, o importante é a relação, é o que a gente constrói. E a boa isso. atuação nesses papéis, né? É E a isso, boa atuação isso, nesses é papéis. isso. Deixa eu só ver se tu não tá me xingando de gordo aqui. GG, ué. Aí Não foi extra G, Entendeu? não. O visto Não G. é extra G. O visto G, ué. Você viu que eu tô magrinho, que agora eu tô correndo na praia. Tá vendo? Tá vendo? Eu cabelo. Fazer Eu raiva cabelo. O cara mora em Copacabana. Tá correndo na praia, tá fazendo mal alguém lá também. Já chega o cara do quiosque da praia lá. Se você vestir e mandar foto, eu coloco no informativo, viu? Tá correndo. Aqui, muda. Virou a casaca. Agora é contra a privatização. A sorte dele é que tá lá na Praia do Rio, porque se tivesse na Praia de Espírito Santo, tem muitos meninos copazianos, ele pegava o corpo da ele correr de qualquer Nossa, jeito. você tá doido. Uma miséria. Bom, você Bom, quer bom. dar algum recado pro Copaziano? Vamos fechar. Eu acho. Vai assistir aqui o Copaziano, trabalhador da Copa Nova. Eu tenho algumas passagens bem interessantes. Eu acho que fiquei uma figura conhecida
por estar à frente dessas discussões nossas. E o Copaziano, naturalmente, eles escutavam vocês. Qualquer coisa que eu fizesse, por mais elaborado, por mais bonito, com melhor... Os comunicados, eles deviam soar igual aquela professorinha do Charlie Brown. Ninguém devia olhar e falar, né, esquece isso. Mas durante as minhas muitas andanças, e vocês lembram, que eu efetivamente rodei bastante, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que no fim virava e falava assim, poxa, mas você não é nada daquilo que o sindicato fala. Eu falei, desconte sempre o ideológico. Gosto muito de todos eles, mas desconte o ideológico que você vai ver que a gente chega lá. Acho que foi uma jornada incrível, foi um processo incrível. Acho que a construção, ter tido a experiência de poder ter negociado com vocês foi incrível. Foi um processo bacanérrimo. Os copazianos que não puderam me conhecer, uma pena. Quem quiser marcar um show, é só marcar com ele aqui. Vai conhecer o... Pago. Apesar de agora eu não ganhar o salário de superintendente, lá eu pago, não tem problema não. Pago não, aí você gritando, mostra seu contra-cheque. Eu falei, mas você sabe meu contra-cheque. E assim, só tenho a agradecer. Eu acho que estar aqui é só um fechamento de como foi bom. De como foi bom e de como soube construir pontes. Que eu acho que Portas abertas. É Isso aí, Clóvis. Obrigado por ter vindo. Nada, eu que agradeço. Bom demais, gente. obrigado. Bom demais. Valeu. Então vamos encerrar? Lá. Pessoal, vamos lá. Até a próxima podcast. Clóvis esteve aqui, viu? Mas quem sabe a gente consegue trazer o governador Romeu Zema também. Tô brincando, viu? Não vem não. Valeu. Tchau, tchau.